governância estão a ser desenvolvidos, teoricamente e na prática, e conheço alguns casos, de modelos alternativos de governância, em que também retiramos a responsabilidade do Governo Central e das autarquias, do Poder Municipal, e vamos, na onda da responsabilidade do cidadão, vamos pôr mais poder no cidadão, porque isto também tem mais-valias imensas para as autarquias que têm menos gastos. Essa discussão é fantástica, É mas perfeita. depois o próprio cidadão diz que o Estado não faz. O cidadão quer ser transportado, portanto... Tens toda a razão, é uma questão, lá está, implica uma consciencialização, todo um trabalho por trás, não é? Agora aqui, um caso concreto, em que retiramos encargos da autarquia e passa a ser uma unidade de moradores que vai tratar daquele jardim. Exatamente a mesma lógica de um condomínio, em que se pagam para levar esses carros ali, até somos nós que até ao fim de semana, os vizinhos juntam-se, estão ali e no final estão a fazer um churrasco e aí vivemos todos felizes. O problema é que isto não é apelativo. Logo assim, ao fim de semana, eu ali com a enxada. Isto tem que haver um trabalho por trás que tem que ser feito, mas tem muitas mais-valias. Não só retira encargos das autarquias, que estão cada vez mais interessadas nisso, como também ao cidadão dá-lhe um poder, dá-lhe uma sensação, não, dá-lhe um muito maior envolvimento e com a sociedade, e um sentido de pertença e de identificação muito maior com a sociedade. Mas aí é um problema também, como cidadão, porque nós pagamos nas faturas da água e não sei o quê, todos esses serviços, não é? E temos os nossos edifícios com jardins e não são regados, por exemplo. Ou seja, constroem zonas verdes nos edifícios que fazem, mas depois chega o verão, Há um problema de manutenção. O clima é que faz, e não há manutenção, não é? Quando há chuva, tudo bem regado, quando não há problema, sabe quando os erros... está sempre a escrever para as Exatamente. câmaras e fazer força. Quer dizer, quando nós pagamos numa fatura muito mais de outros serviços, propriamente da água que gastamos. Exatamente. E é por isso que depois também não nos dá vontade, nem sequer nós temos dinheiro, por exemplo, para, hoje em dia cada vez menos, com desemprego e tudo mais, com a chamada crise, para andarmos nós num edifício, numa área grande, não estou a falar em áreas pequeninas, mas numa área grande, a cortar a relva. Exatamente. E a regar. Por exemplo, que é o que se passa no Claro. edifício onde eu moro, que não é aqui na zona centro do Porto, mas é perto. Eu quando falo disto, quando tenho este... Custa-me imenso ver a relva e tudo seco. Vou-lhe dizer duas coisas. A primeira é que a relva é a pior coisinha que se inventou para Portugal. Não é sustentável, porque implica, para estar verde, implica um nível de irrigação altíssimo. Exatamente. Portanto, isso de países nórdicos funciona muitíssimo bem. Aqui não, aqui seria prado, uma mistura de ervas selvagens, não é? Exatamente. Papoilas e assim. Portanto, que tem, se secar secou, fica bonito, tem ali umas flores, umas papoilas giras e outras flores que eu não sei os nomes. E em relação a relva, isso é uma péssima opção para jardins em Portugal. É todo o sul da Europa, aliás. Que é, desculpa, o que tu referias relativamente às coberturas ajardinadas. Exatamente. Que é exatamente a mesma coisa. Exatamente. São tipo de vegetação que necessita de uma manutenção altíssima altíssima de irrigação. Que é em muitas cidades do norte da Europa. Também depende da cobertura que se escolhe. Exatamente. As espécies. E as espécies que vamos dizer, se for de relva. Exatamente, em muitos países nórdicos, o que é que se está a fazer? Até se já está a perceber, até por causa de crise e tudo mais, o jardim, vamos repacar naquele conceito que era muito francês, dos palácios franceses do século XV e XIV, em que o jardim é feito por legumes. E nós vamos ali, em vez de ser um jardim que é decorativo, é bonito para a fotografia, não, é um jardim que nós trabalhamos, que nós interagimos e que até comemos no final. Mas isso Portanto, começa a existir. Começa a existir, ainda bem, porque os exemplos e agora era o segundo ponto que eu queria dizer. Estes modelos que eu agora estava a falar estão exatamente em projetos, estão a testar. Como é que isto pode ser feito? Exatamente porque conflitua com todas essas questões que referem muito bem. Então, nós pagamos alguém, neste momento são encargos municipais. O que se está a fazer é tentar estudar. Então, haverá alguma alternativa a isto? Então, e se não forem municipais, será que há alguma alternativa sem o cidadão gastar dinheiro de conseguir fazer isto? Está-se a estudar e há alguns exemplos bem-sucedidos. E são muito interessantes. É muito interessante. Lá está a tal questão do planeamento e a tal questão de não em quantidade, mas sim o pouco que há com qualidade. Que se faça bem. Exatamente. Ou seja, que façam menos zonas verdes, mas que as tratem, que criem um planeamento para manutenção. Exatamente. Eu no outro dia... Deviam-se entrar nas autarquias e, claro. e no fundo
de vocês, não é? Pessoas que estão ligadas, todos nós, estudamos, que fomos educados e que nós é que vamos Claro. mudar as coisas. Exatamente. Agora avaliando a sociedade civil, está-se a prestar bem, não está? Em que ponto é que está o seu contributo? A sociedade civil, de certa forma, também para que as pessoas de facto tenham consciência da sua importância enquanto decisores, é um processo educativo, não é algo que se vai... Voltamos à educação. Voltamos à educação e também muitas vezes alega-se que de facto quando há algum tipo de abertura ou alguma tentativa de experimentação de modelos diferentes, que não há uma adesão por parte das pessoas. Mas é evidente que também isso não é algo que se vai conseguir de um dia para o outro, não é? Porque se criaram dinâmicas de tal forma que estão instituídas de não participação, estamos a falar do espaço de gerações, ou seja, após o 25 de Abril, nós entramos num paradigma completamente diferente, não é? Tivemos vários anos de fascismo e parecia que haveria um maior potencial para a participação dos cidadãos na vida pública. Agora, o que realmente me parece que muitas vezes nos esquecemos é que aquilo que poderia ser o potencial que foi trazido pelo 25 de Abril esteve longe de se concretizar em muitos aspectos, nomeadamente no que estamos a falar em termos da profundidade dos mecanismos de participação democrática. E de facto as pessoas também, por um lado, são subestimadas, não é? Por outro lado também as pessoas não são estúpidas, não é? Também sentem que estão a investir o seu tempo, a investir a sua energia e depois no final a decisão é tomada num gabinete qualquer. Isso aconteceu no caso do Porto, há alguns anos, quando foi o processo de discussão do PDM, foram criados inclusive mecanismos de participação, conselhos consultivos, a própria página de internet permitia as pessoas deixarem os seus comentários, os seus contributos, e depois, se espremido bem tudo aquilo que foram os contributos dos cidadãos e o que foi aproveitado, o que foi transposto para o PDM, foi quase irrisório, para não dizer nulo. Isso de facto demonstra uma enorme falta de consideração e respeito por parte no fundo, daquilo que deveria ser o contributo que as pessoas têm. E é evidente que esse contributo será tão mais válido quanto mais desenvolvidos estes mecanismos estiverem. E do ponto de vista dos comportamentos pessoais no dia-a-dia, que deve ser feito? A mudança tem que começar precisamente por aí, porque muitas vezes o que acontece é que, digamos, o poder político e eventualmente o poder económico adota determinados comportamentos, determinados paradigmas, quando se torna evidente que há uma massa crítica, digamos, a nível da sociedade, que é apologista desse tipo de comportamento. E muitas vezes estamos a falar de mudanças que levam gerações. Porque geralmente a maior parte dos comportamentos e dos grandes movimentos de mudança, inicialmente, quando eles são de alguma forma adotados ou são defendidos, são geralmente defendidos por uma minoria. E só gradualmente é que se vai percepcionando o valor que aquela mensagem pode ter. E, portanto, leva gerações. Há só aqui uma ideia, estávamos a falar no fundo desta questão, né? No fundo quem é que está de alguma forma mais à frente em termos de sustentabilidade, se é o Estado, se é o setor privado. Há aqui uma ideia que é importante lançar, é que muito daquilo que existe, ou muito das razões que explicam toda esta insustentabilidade, parte muito de uma lógica realmente extremamente, que eu diria, de mercado. Porque o que acontece hoje em dia é que o Estado, que deveria representar um interesse, digamos, coletivo, um interesse público, a muitos níveis, e lá está, quando estava a falar nas deficiências que existem a nível dos mecanismos no fundo, de funcionamento democrático. O que acontece hoje em dia é que muitas das decisões que são tomadas em prol de garantir vantagens económicas para grandes grupos económicos. E estou a falar, por exemplo, no caso Portugal foi um dos países da Europa em que se registrou uma maior incidência, uma maior aposta na construção, na nova construção. Quando nós estamos a falar de sustentabilidade na cidade do Porto, uma questão que é fundamental para compreender toda esta dinâmica, estamos a falar de transportes, estamos a falar aos mais variados níveis, passa pelo forte processo de suburbanização que sofreu a cidade do Porto. Ou seja, nós hoje em dia, se calhar, se fizéssemos aqui uma pequena sondagem, íamos constatar isso, temos muito mais pessoas que vivem em Gaia, em Matosinhos, em Gondomar, em Valongo, do que realmente no centro do Porto. Aliás, a história é interessante quando se estuda um pouco do que é a história do Porto. Ao longo dos séculos, a população tem vindo gradualmente a aumentar, tirando obviamente situações excepcionais de epidemias ou guerras ou outro tipo de situações anómalas.
mas tem vindo a aumentar e obviamente que a cidade tem vindo a crescer de uma forma relativamente gradual. Mas todo esse crescimento se calhar é relativamente pequeno, ou relativamente gradual comparativamente com as últimas décadas, em que houve uma completa explosão para as chamadas periferias. Isto obviamente teve inúmeras implicações, desde logo, por exemplo, ao nível dos transportes. Em vez de se calhar de ter 10 mil pessoas que vivem num raio relativamente próximo das áreas que precisam deslocar, temos 10 mil pessoas que vivem a mais de 20 km, ou mais de 30, ou mais de 40, com todo o impacto ecológico que isso implica. E depois, por outro lado, é um bocado essa questão, não é? Muitas vezes quando as decisões são tomadas, por exemplo, é um absurdo que nós estejamos num dos países da Europa com uma maior cobertura de autoestradas, sem que isso, obviamente, se tenha refletido num grau de desenvolvimento do país, bem pelo contrário, refletiu-se num enorme despesismo, num enorme endividamento. Agora estamos a pagar a fatura disso. As pessoas não usufruem e ao mesmo tempo houve um tal desmantelamento daquele tipo de transporte que era realmente público e, digamos, que se pode dizer democrático. Porque um idoso, um jovem que não tem carta de condução pode usufruir de um comboio, mas se calhar já não pode usufruir de um automóvel, não é? Digamos assim. Então, enquanto não houver uma separação, no fundo, entre no fundo, aquilo que é o Estado, ou que deveria ser o Estado, supostamente representante desse interesse coletivo, e, no fundo, esses negócios privados, ou seja, hoje em dia existe uma enorme promiscuidade e algumas pessoas já começam a tocar mais neste assunto, dificilmente as decisões, se calhar, vão de facto ter como prioridade o interesse público. Isto também se reflete ao nível local, não é? Se calhar, quando estamos a falar, por exemplo, dessas praças que são criadas, não é? Um fenómeno que tenho vindo a assistir, tenho estudado um pouco esta temática e estar envolvido, tem a ver precisamente com a criação quase de guetos no centro da cidade. Ou seja, faz-se uma recuperação, mas faz-se uma recuperação que exclui a população local. Inclusivamente, quando estou a falar de exclusão, não é só ao nível dos espaços serem convidativos, não é? Porque muitas das pessoas não se sentem familiarizadas com aquele espaço, que são conceitos estéticos que são importados ou que são completamente estranhos à realidade das pessoas, mas muitas vezes é uma expulsão literal. Há vários casos, por exemplo, de edifícios que estão arrendados e são pessoas já idosas que representam todo um património material daquele local, conhecem as histórias, conhecem as tradições e são enviadas simplesmente para um bairro nos subúrbios. Sim. Para podermos criar ali um prédio para um hostel ou para um empreendimento, para um hotel de 4 estrelas. E então parece-nos, por um lado, que é bom, é positivo que se está a requalificar, e de certa forma é, mas por outro lado não há de facto este tipo de sensibilidade social e de perceber que se estão a destruir estas dinâmicas sociais e culturais. Depois requalifica-se o edifício, mas não a dinâmica, não o local, não pelo a contrário, integração. destrói-se a dinâmica local e todo esse património imaterial que na cidade de Porto está a desaparecer a um ritmo vertiginoso. As tradições e Podemos dizer que este consumismo desenfreado tem que acabar, forçosamente? É evidente que em termos de comportamento pessoal de cada um. A questão no fundo é que este consumismo não surge do nada e não é completamente aleatório, surge muito fruto de um interesse que existe do próprio sistema, no fundo capitalista, que as coisas sejam assim. Ou seja, não estamos numa sociedade que é a sociedade do descartável. Estamos a falar da questão da reutilização e da redução, mas na realidade, no fundo, para aquilo que é muito a base do sistema é precisamente o conceito ou o pressuposto do descartável, do usar e deitar fora. Porque se as coisas fossem pensadas sustentavelmente, isso iria se traduzir para muitas empresas em menores lucros económicos. Então eu tenho interesse em produzir uma coisa que se vai estragar facilmente. Por exemplo, há alguns comentários muito interessantes sobre isso. Por exemplo, eu não sei se têm esta ideia, eu não tinha. Mostraram o caso de uma das primeiras lâmpadas que foi criada e estava num quartel dos bombeiros nos Estados Unidos e estava a festejar o centenário daquela lâmpada. Ela estava a funcionar há 100 anos. Mas com a própria, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando se começou a instituir mais esta lógica de um sistema altamente mercantilista, houve uma doutrinação dos próprios engenheiros e das próprias pessoas que concebem os produtos para os tornar muito mais frágeis e descartáveis. Inclusive mostravam outra situação, que era aquelas chamadas meias de licra. As primeiras meias de licra que eram criadas, eles mostraram um anúncio publicitário, que era uma meia de licra que era usada para puxar um automóvel. E elas hoje usam-se um dia, né? Tem uma ranhura, pronto, tem que comprar outra. As próprias lâmpadas, as chamadas económicas que se vendem agora, duram muito pouco tempo. Aquilo é uma frase completa, pelo menos na minha experiência. Há uma oficina
potencialização e expressão dessa situação. Eles chamam-lhe o obsoletismo planeado, que é um produto, a partir do momento que é produzido, já é produzido para ter um período de validade muito reduzido. E este obsoletismo pode ser, em termos de... Como é que se chama? Obsoletismo planeado. Sim, outro conceito que é a obsolescência programada. Pronto, se calhar até é isso. Em que esta questão do ser obsoleto pode ser em termos mecânicos, em termos de o produto deixar de funcionar, ou simplesmente porque vai ser introduzido no mercado uma nova tendência. E então já ninguém quer este produto porque já é antigo, já não está na moda, então torna-se obsoleto não pela funcionalidade, mas por uma questão de estética ou justamente como referi de moda, e então passamos a comprar outro. Portanto, nós compramos esses produtos novos sem que os anteriores, os pelos quais substituímos, estejam estragados. E isto aqui é que, em termos de consumo, para mim é preocupante. E aí o nosso papel, enquanto cidadãos que poderão melhorar as coisas, fica seriamente comprometido. Porque eu até posso pensar, olha, vou só comprar este par de sapatos que quero que me dure 20 anos, como durava se calhar no tempo dos nossos pais. Não é? Não problema. Tenho que comprar vários porque se me durar uma estação já estou cheio de sorte. Não é? Exatamente. E portanto, mesmo que eu não queira consumista, a menos que eu manufature, mesmo marcas de muita qualidade que tu até dizes, ok, pago 200 € por uns sapatos e fico com eles. Já há algumas pessoas que dizem, olha, que aquilo que a qualidade já não é assim o que é. Exatamente por essa lógica. Então como é que tu consegues subverter isto? Não é? Assim, eu acho que aqui entra muito o papel da indústria também, não é? Quer do consumidor, quer da indústria, não é? Se há um desenvolvimento populacional, se há industrialização no pós-guerra, não é? É óbvio que a partir daí há a tal questão de há consumo e é facilmente descartável, não é? O que é importante aqui? É o papel das empresas, é o ciclo de vida do produto, não é? É aí também termos as tais melhores práticas ou selecionarmos os melhores produtos, e é aí que entra também aqui a importância a nível empresarial. E depois também a questão do cliente, não é? Ok, eu se calhar já não vou ter uns sapatos que durem X anos, mas posso ir atrás do produto mais ecológico, do melhor produto, ou daquele produto que foi produzido considerando as questões ambientais ou as melhores práticas, não é? Vai ter que ser assim, poderá ser de outra forma, já não vamos ter sapatos que durem 20 anos. Tu há bocado falavas do cliente que já pede produtos orientados nesse sentido. Alguma vez será uma tendência essas questões sustentáveis ou ecológicas? Porque ainda vemos muito o oposto, não é? Em termos de consumo. Eu acho que não, eu acho que é uma moda até, não é? Porque há uma massificação, e isto também um pouco falando da sociedade civil. Por exemplo, nós precisamos mesmo de um telemóvel cuja bateria só dura um dia e temos de estar sempre a carregá-lo. Será mesmo necessário Como assim? tijolos que fazem quase tudo o que um computador faz? É um exemplo. Quer dizer, mas estamos todos a caminhar para aí. Exatamente. Que é tal... Isso é um exemplo contrário, não é? Isso é um exemplo contrário, sim. Será que algum dia esta indústria, por exemplo, das telecomunicações, vai inverter o seu processo? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu inclusivamente, acho que isso já está tudo feito. É só uma questão de colocar para fora para o mercado. Isso também dá para muita discussão, não é? tecnologia. Porque esses tijolos fazem com que eu não tenha resmas de papel, por exemplo, Também. não é? Sim, Ou também. consegues menos que um computador ligado, se calhar. Não é? Isto Por exemplo, como aquela questão do é muito secador bem de para mãos. mangas. Não é? O secador de mãos. Há vamos para o secador de mãos para não gastar os papéis quando vamos limpar, nas casas bem públicas, as mãos. Mas o secador de mãos tem um gasto energético enorme. Portanto, e muitas vezes, e indo mais longe, muitas vezes os processos produtivos de objetos ou de utilidades que são consideradas ecológicas, os processos produtivos para a criação não são propriamente ecológicos. Portanto, é uma questão muito... Sim, porque eu acho que há de facto alternativas que não são tão estéticas, mas que produzem o mesmo efeito, não é? Poderá não ser tão bonito ter um telefone com teclado e um ecrã mais pequeno para guardar informação, mas no fundo acaba por conseguir fazer a mesma coisa que um touch, que é quase um tablet, no fundo, não é? Não sei, era Aqui o fundamental parece-me sempre a questão de, independentemente da subjetividade que existe inerente a cada escolha,
passa precisamente pelo próprio processo, pelo próprio questionamento. E é aqui que é fundamental, e fazendo uma transição um bocado, se calhar, para a questão que tinhas colocado, o papel da sociedade civil, começando evidentemente ao nível individual. E eu pessoalmente acredito bastante na diferença que cada um de nós pode fazer. Até porque determinados hábitos, determinadas atitudes de mudança têm um potencial, digamos, contagiante. Inicialmente podemos parecer uns lunáticos. Eu dou um exemplo muito concreto. Sou a única pessoa que na padaria que vou que leva um saco de pano, como se fazia antigamente. Mas aquilo somado, não vou todos os dias, porque também fabrico pão em casa, mas se fosse todos os dias, se fosse fazer contas a todos os sacos, a pegada ecológica dos sacos plásticos ou de papel que estão a ser produzidos, isto é a ação de uma pessoa. Mas, por exemplo, se eu tivesse a capacidade de criar uma rede de pessoas que adotassem este hábito, só estou a dar este hábito como exemplo, podem ser muitos outros, isto tem um efeito multiplicador fenomenal. E então parece-me que realmente, mais às vezes o que estamos à espera, ok, vamos tentar criar legislação para o governo proibir os sacos plásticos, por exemplo. Isso já está acontecendo em alguns países, mas se calhar até chegarmos a esse patamar em Portugal vai ser um processo de anos, não é? Digamos assim. Mas antes disso, independentemente de se calhar criarmos lobbies, entre aspas, da sociedade civil para que as decisões possam ir mais no sentido de sustentabilidade, em vez de estarmos esses anos à espera, podemos desde já, cada um de nós, adotar muitos hábitos, e isso passa essencialmente pelo questionamento de todo este processo. Porque a questão fundamental é que nós acabamos por sofrer, entre aspas, uma evolução histórica dentro no fundo, deste sistema e destes paradigmas de pensamento, e é fundamental o aspecto do pensamento crítico, de sermos críticos em relação a eles, de os pensarmos, de refletirmos sobre eles e eventualmente de gerarmos mudanças. Ok. Vocês acham que, fugindo agora deste sistema económico em que estamos a viver, que eu acho que está claramente a economia a engolir os ecossistemas, acho eu, que a sustentabilidade vai ter valor económico pesado e forte no futuro? Portanto, deixarmos se calhar de pensar nestas questões como a salvação do planeta e passarmos para a salvação do homem, porque eu acho que já estamos nesse ponto. Estamos a salvar o homem e não o planeta, não é? E é engraçado que aquela definição, que é a definição mais aceita, não é? Que é de 1977, da Cimeira do Rio, da definição de sustentabilidade. Eu no outro dia também ouvi alguém dizer uma coisa que era, essa definição é muito importante, mas nós temos que trabalhar para nós hoje em dia já. Porque se nós trabalharmos para nós hoje em dia já, estamos a celerizar o projeto. Vai dar a mesma coisa, mas é uma questão de estruturação de pensamento. Não, eu estou a querer já melhorar, reduzir a pegada ecológica hoje, para a minha geração. Porque, obviamente, consequentemente, as gerações vindouras terão um mundo já automaticamente melhor. Portanto, é pensar, hoje eu quero uma melhor vida para mim e para os meus contemporâneos. E a coisa tem sequência. Vamos lançar que isto seja uma coisa sustentada, sólida, robusta, e então aí vai naturalmente decorrer para as gerações vindouras. Era isso que eu queria dizer. Mas já estamos perto desse ponto em que temos que mudar de postura para sobreviver, ou ainda temos tempo para fazer mais asneiras? Depende um bocadinho da perspectiva, não é? Por exemplo, ou se formos a pensar que os recursos que temos se esgotam, não é? Por exemplo, se apostarmos em recursos renováveis, não é? Vamos ter também mais emprego. Não vamos recorrer tanto então às fontes inesgotáveis, não é? Depende um bocadinho. Mas acham que enquanto houver petróleo que não vamos conseguir fugir a isso? O lobby é muito forte. Eu acho que sim. Sim. Mas acham que as alternativas já existem, mas ninguém as tira da gaveta porque não interessa? Eu lia no outro dia em algum... Não sei quem falou. Não era para Foi coincidência. Eu li no outro dia, já não sei onde, que já há tecnologia e está tudo preparado para que todos os carros no planeta sejam elétricos. Há muitos anos, não é agora. Há muitos anos, que é 10, 20 anos. E vocês veem quantos carros elétricos nós nos cruzamos por dia. Portanto, o lobby do petróleo, e eu acredito que eventualmente essas estruturas estão a tentar ganhar tempo para redirecionar as suas empresas. Porque eles sabem que o petróleo vai acabar, é uma questão de tempo, mais cedo ou mais cedo. Por exemplo, em termos de alteração, voltando à tua pergunta, em termos de alteração climática, o que se fala,
Claro que isto é muito discutível. Uns dizem que é por causa da ação do homem, outros dizem que é um ciclo natural. É um bocadinho das duas coisas. O que é certo é que os níveis de concentração de CO2 na atmosfera nunca foram tão elevados na história e por isso deduz que a ação do homem esteja a ter um impacto muitíssimo forte. Em termos de alteração climática, não há nada que nós neste momento possamos fazer para evitar. Nós a única coisa que neste momento podemos fazer é estratégias de adaptação e mitigação dos impactos da alteração climática, não de contornar. Não há maneira. Isto vai mudar e vai mudar significativamente. Agora, e por isso eu acho que é urgente. Eu já não sei onde é que eu vi que se deixássemos de poluir, a camada de ozono só ficava constituída daqui a sei lá quantos anos. É uma coisa um bocado utópica também. Demora para a regeneração. Porque depois temos que considerar o espaço que vai, temos que considerar as partículas em suspensão na atmosfera, até que isso tudo se dissipe e seja absorvido, são décadas. Ainda que hoje todas as emissões de poluentes parassem hoje, então nós teríamos mais 20 anos de problemas de poluição, de atmosféricos, de efeito de estufa e por aí fora. Há aqui uma questão muito interessante que passa muito por estas questões. A questão do petróleo, fundamentalmente, a questão não é deixar de haver petróleo, é no fundo a era do petróleo barato estar a terminar. Porque no fundo o que faz toda esta máquina funcionar é o preço ainda relativamente reduzido. Mas dizer-se que está a acabar e que os recursos são mais reduzidos também dá jeito, porque agrava automaticamente o valor no mercado, não é? Sim, mas a questão é que, no fundo, nós vivemos numa economia, numa sociedade profundamente globalizada e que, entre aspas, nos parece fazer sentido mandar vir uma maçã de 3.000 km de distância, porque fica mais barata do que produzir em Armamar ou localmente, né, digamos assim. E este tipo de alterações de hábitos de consumo e de métodos produtivos já estão tão impregnadas que nós agora precisaríamos de um processo de adaptação gradual realmente para voltar, de certa forma, a uma escala mais local, mas parece-me que é fundamental cada vez mais seja por aí. Agora a questão, que acho uma questão interessante, muitas vezes, por exemplo, coloca-se o ênfase e as soluções, entre aspas, na tecnologia. Absolutamente nada quanto à tecnologia, tem muito potencial. Agora a questão é, no fundo, a tecnologia não substituir o homem. E pegando num exemplo muito simples, não é? Nós falámos, por exemplo, em criar carros mais ecológicos. Mas é curioso nós constatarmos que a grande maioria das deslocações são deslocações que nos estamos a referir a distâncias de, por vezes, menos de 10 km. Que na esmagadora maioria delas poderiam ser feitas, inclusive a pé, de velocípede, ou seja, não estamos a inventar nada de novo. Estamos simplesmente a simplificar, a alterar o nosso estilo de vida, adotando no fundo gestos que são muito simples, são acessíveis, que são praticados, se calhar, temos exemplos concretos em vários sítios do planeta onde eles são aplicados e poderiam ser utilizados em Portugal e se calhar eram usados há alguns anos atrás, mas se calhar a muitos níveis evoluímos negativamente. Então, a muitos níveis também parece-me que temos que simplesmente voltar atrás. Agora, fazendo a ressalva, obviamente isto não significa um regresso ao passado, mas significa, no fundo, aprendermos se calhar com aquilo que do passado fazíamos de melhor e retirarmos, obviamente, as coisas positivas que entretanto aconteceram. Posso puxar isso para o campo da arquitetura? Força. Isso é uma coisa que é muito discutida, grande parte das estratégias de sustentabilidade na arquitetura do espaço. Portugal é um excelente exemplo de diferentes arquiteturas a nível regional, Exatamente, de materiais. exatamente, até para nós cá em Portugal temos 5 subclimas, cá dentro aqui no norte não é Mediterrâneo, por exemplo. Portanto, as necessidades são diferentes, a forma de trabalhar, as coisas são diferentes. Mas no campo da arquitetura, grande parte das soluções, e quiçá as mais eficientes, são low-tech. As high-tech são importantíssimas como complemento às low-tech. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que eu posso ter um sistema high-tech com as lâminas retráteis e não sei o quê, e coberturas com água fresquinha a correr, vai arrefecer. Mas se eu não tiver o edifício com a orientação correta, com os dimensionamentos de aberturas correto, é a chamada arquitetura passiva, as soluções passivas, a coisa não funciona tão bem. Portanto, a otimização é sempre uma conjunção do low-tech com o high-tech. Agora, o grande problema nos últimos anos é que o low-tech tem sido muito negligenciado, porque isso é uma coisa básica. Há pouco quando eu dizia isto, a questão bioclimática é simples. É simples, mas é porque é low-tech. Mas caiu-se assim, mas eu agora vou ter uma praça que não é pavimentada, que é com saibro, ou vou ter aqui um passeio que está cheio de arbustos e vegetação, parece que estou no meio da selva. É um bocado por aí, portanto, é muito cultural. Há que reaprender, eu acho muito importante o que tu acabaste de dizer, é cultural, há que reaprender o low-tech,
reaprender o Lutec, aprender com as lições do passado, adaptando-nos ao presente. Hoje em dia as necessidades são outras, obviamente, há outras série de questões que temos. A noção de conforto é provavelmente das noções mais variáveis no curso da evolução humana. E nós hoje em dia não estamos para voltar a viver numa casa sem luz elétrica ou canalizada. Não que isto seja considerado sustentabilidade, mas será. Não é? E portanto, é uma questão muito. Isto tudo requer uma mudança cultural em todas as instâncias muitíssimo grande. Por exemplo, voltar a viver numa casa que não haja um desperdício tão intenso a nível energético porque a orientação dela é péssima. Exatamente. Exato. Ou, por exemplo, uma coisa que eu também gosto imenso, ainda para mais, moramos em frente ao mar, em frente ao rio. A última coisa que eu quero ter é uma janela pequena na minha sala, quero ter um grande envidraçado com uma grande varanda, ali virado a sul para fazer ali, não é? Os churrascos. Mas o que é certo é que os envidraçados, depende da dimensão, depende do tipo de vida, depende de muita coisa. Isto é, em termos gerais, o envidraçado é das coisas menos sustentáveis que há. Porque toda aquela radiação de verão entra por ali dentro, aquece uma sala, ar-condicionado para refrescar, e durante o inverno todo o calor da sala sai lá para fora e há um gasto energético imenso. Portanto, isto tem tudo a ver com... Uma realidade que foi importada de outro contexto. Um país nórdico, certo? Fará sentido, mas no caso de Portugal... Não faz sentido. Há pouco também referias uma coisa que era muito importante, que é a importação de modelos. Eu acho que é uma coisa que é muitíssimo arriscada. Há que saber fazê-lo. E há que saber dizer, ok, este modelo é muito válido para aquele país, para aquela latitude, para aquela realidade geográfica, climática, social, económica, política e por aí fora. Há modelos que não podem ser interpretados cá, quer dizer, no caso dos espaços públicos, aplicados cá, digo, nos espaços públicos, não faz sentido nós aqui pensar. Às vezes fala-se muito, já tenho ouvido para aí uma coisa que parece que está na moda, que é a Praça Europeia. O que é isso da Praça Europeia? A Praça Italiana é radicalmente diferente da Praça Escandinava, ou inglesa. O que é isso da Praça Europeia? Eu não sei o que é. Agora, mas já percebi o que é que as pessoas querem dizer com isso, que é uma praça minimalista, grande, sem árvores. Isso nos países nórdicos, ótimo. Então o que aquelas pessoas mais querem é sol e ausência de sombra no pouco sol que têm. E se houver insolação, aquilo jamais será um problema. Agora em Portugal, Espanha, Itália, sul de França e mesmo alguns países da Europa do Centro, certamente que é uma estratégia péssima. Porque há momentos em que é preciso sombreamento e há momentos em que as fachadas devem ser sombreadas também. Voltando atrás, muito atrás, quando estávamos a falar da agricultura, da contaminação dos solos, etc. Há uma facção de gente que só come vegetais, os vegetarianos, que diz que... Vegetarianos não comem só vegetais. Ou... Não é por ser vegetariano. Então corrige-me. Corrige-me então. Uma imensidão de coisas. Não comem carne. Sim, nem carne. Fundamentalmente não comem carne. É uma facção que defende que a indústria que processa ou que trata depois a carne para ser vendida e consumida, que é das mais poluentes do planeta e que de facto tem um impacto tremendo na questão do ambiente. E depois os outros respondem dizendo que se fôssemos todos vegetarianos não haveria terra arável suficiente para a população toda. Quem é que tem razão nesta discussão? Se é que alguém tem razão. Se calhar o Pedro gostaria de falar mais desta... Estás a trazer um tema perigoso. Eu vou dar a palavra ao Pedro, que eu acho que força Pedro. A questão ecológica é... Mas não escapas. Mas podes começar tu. Ainda na quinta-feira estive numa atividade que dinamizei num projeto ligado à área da alimentação, precisamente sobre a questão ecológica do vegetarianismo, as motivações, digamos, ecológicas. Todas as questões têm sempre o seu potencial de discussão, obviamente, né? Raramente os fenómenos são lineares. Agora, do meu ponto de vista, inequivocamente a indústria pecuária é uma das indústrias com um impacto ecológico mais pesado a nível planetário. Desde logo, porque, por exemplo, essa ideia de que se mais pessoas fossem vegetarianas, então o consumo de vegetais iria ser maior. O que acontece é que existe uma enorme ineficiência, porque mais de metade dos cereais, por exemplo, que são produzidos a nível mundial, acabam em rações para alimentar o gado. Depois, por outro lado, há a questão dos gases que são emitidos pela indústria pecuária, nomeadamente, por exemplo, estamos a falar de efeito de estufa, o gás metano, que é tão mais prejudicial que o CO2, a maior causa de produção de gás metano é precisamente a indústria pecuária. Há todo o consumo a nível de recursos hídricos, de água, a nível de poluição. Por exemplo, nós estamos em Portugal,
uma das zonas onde existe maior contaminação a nível de rios é a zona centro, que também é uma das zonas de maior produção de indústria suína, digamos assim. Então, uma das principais causas, se não mesmo a principal causa de desflorestação da floresta amazónica, tem a ver com a criação de pastagens para gado, muito mais do que a exploração de madeira, que é um elemento que uma grande parte das pessoas não sabe. Por isso, analisando vários parâmetros, parece-me que uma dieta vegetariana, do ponto de vista ecológico, é muito mais sustentável. Mas conseguimos todos ser vegetarianos? Não sei, isso também, lá está, poderia ser um horizonte hipotético, mas não me parece real que a maior parte da população vá adotar uma dieta vegetariana. É quase 100% de cidade sustentável. Sim, sim. Agora a questão fundamental, e que me parece fundamental, não é que toda a gente... Eu só digo isto porque há radicais que quase crucificam quem come carne, porque é a maior estupidez que existe. A questão é, não temos que ser todos vegetarianos, se calhar há pessoas que não se poderiam sentir bem com essa opção, não é? Agora a questão parece-me que é fundamental, mesmo quem não é vegetariano, reduzir os níveis de consumo de carne, porque nós passámos numa realidade, provavelmente do tempo dos nossos avós, em que eles não eram propriamente vegetarianos, mas o consumo de carne era muito esporádico. Matavam uma galinha uma vez por semana, não é? Matavam um porco uma vez por ano, depois iam comendo durante o ano os produtos, e hoje em dia é que quase todas as refeições, sobretudo se estamos a falar dos países industrializados, quase todas as refeições têm carne. E não há propriamente uma aferição do impacto ecológico que isso tem. Então a mensagem fundamental é que, obviamente, quem se sentir bem a ser vegetariano acho que deve ser, pessoalmente acho que só terá benefícios, mas não estou a dizer que toda a gente deve ser, não é? Isso também tem que ser um processo individual e cada um sentir aquilo que é mais adequado para si, mas parece-me fundamental do ponto de vista ecológico, se realmente estamos a falar de sustentabilidade e queremos uma sociedade mais sustentável, pelo menos diminuir bastante o consumo que existe de carne. Mas o cultivo desenfreado também é nocivo. Sim, sim, obviamente. A questão de... eu costumo dizer, eu tenho muitas vezes esta conversa porque eu não como carne, mas olhando objetivamente a questão, o não comer carne não tem a ver com a questão sustentável, tem a ver com a questão pessoal. Sim, mas eu queria pegar do outro ponto de vista, não é? E vou. Exatamente, do ponto de vista que objetivo... o pessoal aceita. É isso mesmo, do ponto de vista objetivo, o que eu acho é que são sempre os extremos que são impossíveis de sustentar. O consumo excessivo de carne é extremamente prejudicial justamente por causa da indústria pecuária. O consumo de peixe está a ter impactos quase indescritíveis em termos do que se passa nos oceanos, em termos de pescas ilegais, de espécies que se estão a perder, assim como uma agricultura de cultivo intensivo. Obviamente a terra é um recurso que não é ilimitado, os solos não são, os recursos hídricos não são, por isso obviamente que uma exploração massiva dos solos nunca poderia trazer consequências positivas. A questão está na utilização, e uma vez mais racional e integrada, de todos estes recursos. Os abusos e os extremos é que provocam sempre... Uma vez a redução. Tenho um amigo que diz que é vegetariano, mas come um rissol de vez em quando. Portanto, se calhar... Rissol de carne. Portanto, se calhar será essa a solução equilibrada, não? Depende. Se a questão dele for a sustentabilidade, sim, muito bem. Okay. Se a questão dele for uma questão digamos, de escolha pessoal, de ética pessoal, se calhar não, okay. Não é? Pronto, então, estamos a ficar sem tempo. Mesmo só para comentar um bocado isto, é que a questão da alimentação, e fala-se muito, mesmo quando estamos a falar das questões da sustentabilidade, tem a ver com... Fala-se, não é? Mas não existem recursos suficientes para a população mundial atualmente, etc, etc. O que geralmente nunca se menciona, ou raramente se menciona, tem a ver com o nível absolutamente brutal de desperdício que existe em todo o sistema produtivo. Sim, claro, em qualquer... Inclusive a nível do peixe, o problema da pesca não é a pesca por si só, é com a pesca industrializada. Estamos a falar de autênticas fábricas que barrem os fundos por completo. Não estamos a falar da comunidade pescatória da Aforada ou da comunidade pescatória de Leixões, que no fundo a União Europeia praticamente eliminou. Ou seja, estamos a falar de uma lógica sempre de industrialização, e obviamente que a agricultura, digamos, industrializada é das piores atividades que existem em termos de impacto ecológico. Claro, a questão dos transgénicos e isso podia dar outro debate. Não temos tempo, depois marcamos isso.
Para encerrar, agora aqui para a Ana e para a Marisa, quais são os principais desafios no momento para o empreendedorismo no setor? Que dificuldades é que estão a sentir? Se é que há, não sei. Eu penso que, e é aquela que tem sido a questão sobre a qual temos batido mais, eu penso que na questão do empreendedorismo, na área do ambiente, um dos principais problemas que eu acho que nós encontramos é o excesso, a vulgarização e a massificação de termos associados ao ambiente. Seja os prefixos eco e ambiente e verde e sustentabilidade. É como a Marisa dizia, durante anos as pessoas foram bombardeadas com sustentabilidade em termos de ambiente, agora já é sustentabilidade financeira ou económica, não sei qual é o que se deve dizer. E isso muitas vezes causa uma descredibilização tão grande que é complicado. Por exemplo, eu vejo como no projeto Porto Riz, muitas vezes fazer com que as pessoas compreendam que efetivamente toda esta forma de pensar pode-se traduzir em atos efetivos, objetivos e que se tornem financeiramente sustentáveis enquanto entidade. E penso que muitas vezes, uma vez que nós não vivemos isolados e a questão da empresa do projeto implica o contacto e dinâmica e sinergias com outras entidades, eu sinto como dificuldade o facto de não haver muitas vezes uma credibilização do trabalho de uma pessoa que trabalha passou a expressão no setor ambiental. Porque muitas vezes para as pessoas o ambiente, a sustentabilidade é apenas uma coisa chata que tem de se fazer, que é inerente às nossas atividades do dia a dia, que são menos positivas. E portanto eu acho que o empreendedorismo, na minha situação específica, acho que sofre muito dessa vulgarização e massificação que há dos termos, que acaba por ser uma desinformação, mais do que informação, acaba por ser uma desinformação do cidadão comum, e eu sinto que essa é uma questão sobre a qual eu me debato e penso muito. Penso que neste momento diria que será o meu principal problema. E deste lado? Na minha empresa, se calhar, e falando de outras, não sei, a grande dificuldade, a tal coisa que tem que se fazer e que pode ser chata, é a parte da engenharia que temos lá. E que temos que a maior parte das empresas obrigatoriamente têm que dar resposta, e muitas delas devido à tal conformidade legal. E a parte que nos leva a sonhar e a viajar é a parte do ecoturismo. E a queremos ser mais, melhor e ver de que forma é que também podermos dar o nosso contributo. A parte também, a grande dificuldade na componente ligada à engenharia às empresas é o tal fazer mais com menos. É de que forma é que isto é possível, porque isso também nos é pedido, não é? Nós também, se queremos corresponder, temos que ver quais são as alternativas e de que forma é que então eu vou pegar nesta empresa e fazer tal mais com menos. A grande dificuldade é explorar isso e efetivamente conseguir. Na vertente do ecoturismo, é possível, claro, é mais fácil. Temos um ecoturismo ligado à vertente empresarial também, ou seja, então, por que não todas essas dificuldades que existem deste lado da engenharia, levá-las para um enquadramento paisagístico e a tal gestão de conflitos, as dinâmicas de grupos serem trabalhadas neste contexto, e então aqui as pessoas também começarem a olhar para a componente do ambiente e ficarem mais sensibilizadas para tal. E temos um ecoturismo para a população em geral, para grupos organizados, para pessoas a título individual, mas basicamente assente num turismo rural, ecológico e sustentável, que é a nossa aposta. Queremos que levar as pessoas para junto das regiões mais desfavorecidas, não tão perto dos centros urbanos, envolver também as suas gentes e as suas culturas, que também é a mais-valia das nossas atividades. Não sei se já disseste o nome da empresa até agora, acho que não. Como é que se chama? Mas não entra na tal moda dos ecos, é EcoSafe, mas não vulgarizando, mas é EcoSafe, Engenharia Ecoturismo. Pronto, foi mais uma Sociedade Objetivo, obrigado a todos pela presença e muito boa sorte aqui para os pacientes. Já agora. Se eventualmente estiverem interessadas em receber informações sobre os projetos e atividades que dinamizam, tem aqui uma folha de contactos, podem deixar ficar o nome e o e-mail, preferência em maiúsculo. Acabou o espaço publicitário. Obrigado. Obrigado.